seguimos em frente. Então, nós fomos olhar lá nos documentos, no anexo 2 da convocatória da GE, onde existe a proposta de modificação, né, o texto modificado do regulamento. Tem lá um item que modifica a definição de locatário, mas essencialmente, que não está aqui, né, que essencialmente tira aqui o texto que cita que pode locar para terceiros e coloca lá na definição de locatários. Então, basicamente, troca 6 por meia dúzia, então é alguma coisa essencialmente neutra. Então, nós não vamos nos ater a esse detalhe. Mas, enfim, aqui nós temos o texto que está sendo proposto para ser suprimido e aqui o texto que está sendo proposto para ser acrescentado. Então, o que se propõe que se suprima? Caso não ocorra a renovação das locações ao respectivo locatário, ou na hipótese de rescisão de qualquer dos contratos de locação atípica, a instituição administradora poderá alocar os ativos-alvo a terceiros ou promover a sua alienação pelo fundo, a seu exclusivo critério. Então, estão propondo a remoção desse trecho do item 3.3. O que está escrito aqui, né, traduzindo isso aqui? Aqui está dito que pode alocar para terceiros e pode fazer a venda se o imóvel for desocupado pelo Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil estiver lá dentro como inquilino, não pode vender o imóvel. Esse é um ponto importante. Isso aqui é uma proteção para o cotista, uma proteção para o investidor. Já que o objetivo do fundo é alugar imóveis para o Banco do Brasil. Então, na redação nova, está sendo proposto aqui no item 3.4, alienação dos ativos-alvo, a instituição administradora poderá, a seu exclusivo critério, alienar os ativos-alvo a qualquer tempo. Né? Ou seja, inclusive se o Banco do Brasil estiver lá dentro, como inquilino. E reconfirma aqui no item 3.4.1, caso ocorra alienação dos imóveis, a vigência dos contratos de locação, a instituição administradora deverá fazer constar no documento definitivo de compra e venda a cláusula de cumprimento de vigência do contrato de locação em questão. Ou seja, confirma que a intenção aqui é abrir a porta, permitir a venda dos imóveis com o Banco do Brasil lá dentro como inquilino. Sim, sem dúvida. Até pela entrevista que fiz com os gestores da Rede e da Votorantim. A intenção é essa. A intenção é permitir que seja vendido em qualquer situação, não apenas com imóvel desocupado. Que é a ideia da gestão ativa. Né? Ok. Então, seguimos em frente. Aqui no item 3.3.1... Mas enfim, esse é um ponto importante para vocês. Esse é um ponto importante, eu já comento aqui. Então defenda a visão de vocês. Isso, já comento aqui junto com o item 3.3.1, né, que cita aqui, que também está sendo proposto para supressão. Caso haja alienação dos ativos-alvo, o valor de alienação deverá ser respaldado por laudo de avaliação. Certo. Então, se for vender o imóvel, né, o imóvel deve estar desocupado pelo Banco do Brasil e o valor da venda deve ser respaldado por laudo de avaliação. É a redação atual do regulamento. Então, com a remoção desses trechos aqui, significa que vai ser aberta a porta para vender os imóveis locados para o Banco do Brasil, com o Banco do Brasil lá dentro, e o valor da venda não vai precisar respeitar ou seguir nenhum tipo de laudo de avaliação. Né? Pode ser um valor muito abaixo do laudo de avaliação, ou daquilo que seria o valor de mercado. Sim, mas Salini, vou fazer meu papel de advogado aqui e falar de evidências de mercado. Pode ser também um valor muito acima. A HGRU está vendendo as lojas da Pernambucanas muito acima do laudo de avaliação. A RBVA está vendendo as agências da Caixa e do Santander muito acima do laudo de avaliação. Sem dúvida que é uma proteção, tá? Mas é um limitador de preços também, concorda? Se alguém quiser pagar mais do que o laudo, o regulamento não permite. Esse item coloque um preço máximo para o valor da venda. Entretanto, se assim o fizesse, então, no nosso entendimento, os proponentes da mudança do regulamento deveriam não ter removido o item, como fizeram ou como estão propondo, mas sim deveriam ter proposto uma nova redação, como, por exemplo, em caso haja alienação dos ativos, o valor deverá ser igual ou superior ao laudo de avaliação, por exemplo. Certo. Igual ou superior.
Entendido. Isso, que assim o cotista não fica descoberto, né? O grande problema que nós vemos aqui nessa proposta de mudança do regulamento é exatamente a possibilidade, abre a porta, na verdade arranca a porta para permitir que os imóveis do BBPO sejam vendidos sem o estabelecimento de preço mínimo, portanto o preço pode ser qualquer um, inclusive um valor talvez meramente simbólico, uma permuta, e depois o Roberto vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? E com o Banco do Brasil lá dentro como inquilino. Então, no nosso entendimento, essa modificação aqui, ela não interessa ao pequeno cotista, ela interessa somente àqueles que possam ter a expectativa de comprar os imóveis do BBPO, pagando um preço muito abaixo daquele de mercado ou do lado de avaliação, e já recebendo com o Banco do Brasil lá dentro como inquilino. Então, esse novo proprietário é quem vai passar a receber os aluguéis e não mais o BBPO, que é um fundo que foi criado com o propósito, né, com o objetivo de alugar imóveis para o Banco do Brasil. Né? Essa proposição aqui, na forma como está, nós entendemos que não é aceitável. E contra isso é que nós nos insurgimos e passamos a defender o nosso ponto de vista. Inclusive, né, lá no Fato Relevante publicado pela Rede, tem aqueles 4 itens que nós já comentamos, né? E lá, que na verdade não são exatamente aquilo, porque o regulamento em termos gerais já permite a alocação para terceiros, por exemplo. Mas lá, por algum motivo, né, não é citado da forma que deveria, aliás, nem é citado aqui que essa mudança no regulamento vai permitir a venda dos imóveis ocupados pelo Banco do Brasil e sem valor mínimo, sem laudo de avaliação, sem qualquer parâmetro. Então, esse é o grande X da questão. Eu estou entendendo que para vocês esse é o ponto mais sensível de todos. Exatamente. Isso aqui cria um fator de risco, muda o perfil de risco do BBPO, cria um fator novo completamente alheio aos atuais objetivos do regulamento do fundo, né? E 75 mil cotistas investiram, mais ou menos 75 mil cotistas atualmente, investiram num fundo que tem um determinado perfil e um determinado padrão de risco, e isso aqui vai mudar isso completamente, vai mudar no nosso entendimento, introduzindo fatores de risco inaceitáveis. Sim, concordo com você que muda completamente a cara e o perfil do fundo, e é isso que se leva à Assembleia. Nesse sentido, eu concordo. Aí você considera inaceitável, você vai votar contra, e alguns outros cotistas vão votar a favor. Mas, sem dúvida, esse é o grande cerne da coisa, né? Mudar a característica do fundo de gestão passiva para gestão ativa. Nós nem entramos nessa área de discussão, se é ativa, passiva. Aqui nos interessa exatamente as consequências, né? Assim como nós também não entramos na discussão de modernizar o regulamento, flexibilizar, porque isso aí é só uma retórica. Aqui o que é relevante realmente é a edição que é feita no texto do regulamento e as portas que são abertas aqui. Sim. Então, para dar continuidade, aqui no item 3.3.2, ele também é suprimido, né? Aqui ele fala da compra de novos imóveis e da possibilidade de amortização. Ele é transcrito, de certa forma, praticamente ipsis literis aqui para o item 3.4.2, né? À exceção da questão da convocação de uma assembleia para poder amortizar as cotas. Então, aqui na nova redação proposta, não precisa convocar uma assembleia. Então, não é um item muito relevante, de certa forma, que troca 6 por meia dúzia praticamente. E aqui o item 3.3.3, que também é suprimido, né? Ele é, na verdade, a dupla confirmação de que pode alocar para terceiros, e isso foi transcrito, é removido daqui, transcrito com uma redação um pouquinho diferente, lá para a definição de locatário, que também troca 6 por meia dúzia. Então, não são pontos muito críticos para nós. Certo. De qualquer maneira, a votação ela é única, né? Assim, todo mundo tem que votar aceitar totalmente as mudanças propostas ou negar totalmente as mudanças propostas, né? Não daria para aceitar um item e não aceitar outro. Pois é.
também somos cotistas de outros fundos imobiliários que possuem cotas do BBPO no seu portfólio, e eles estão, esses desses 6 gestores estão aqui, né? Mas naquela época, em agosto de 2021, cerca de 17 fundos imobiliários possuíam no seu portfólio cotas do BBPO. Né? O contrato atípico era o grande pilar econômico do BBPO, e esse pilar, naquele momento, foi quebrado. Então, nós, cotistas, ficamos muito decepcionados com esses gestores, porque, na época, eles não empreenderam qualquer ação para se contrapor à quebra do contrato, que nós entendemos que foi muito prejudicial para o BBPO e para os cotistas, pois trouxe queda no valor da cota no mercado, uma queda muito grande, quase 50%, e além de queda de perda de rendimentos, né? Na época, inclusive, nós, quando estávamos preparando a denúncia coletiva que foi protocolada na CVM, nós contactamos alguns desses gestores, inclusive alguns que estão aqui listados nessa tela nesse momento, os convidando para também subscrever a denúncia coletiva, né, que foi assinada por centenas de pequenos cotistas do BBPO. Entretanto, eles não se interessaram em fazê-lo. Então, ficaram, de certa forma, passivos diante dos acontecimentos. E agora fomos surpreendidos pelo fato, né, com esses 6 gestores virem novamente, agora sim, uma proposição ativa para modificar o regulamento, entretanto, de uma forma que nós entendemos que não é aceitável, que não é benéfica e não vai trazer benefícios para o pequeno cotista e muda perfil de risco, traz riscos inadmissíveis no nosso entendimento. Empurra praticamente, coloca o BBPO à beira do precipício. E agora nós ficamos novamente muito decepcionados com esses gestores. Né? Você fez uma brincadeira lá no início da nossa conversa. De Liga da Justiça. Da Liga da Justiça. Talvez poderíamos chamar de Liga da Justiça ao contrário. Não sei. Pontos de vista. Pois é. Então, esses fundos, eles possuem juntos, conforme quase nós apuramos, cerca de 15% das cotas do BBPO. Sim. Ok, então seguimos em frente. Para sermos práticos aqui com relação à questão da votação na AGE, né, tem uma certa polêmica em andamento em função de que, da forma como é interpretado lá o artigo 20 da instrução 472, né, que algumas pessoas interpretam de que é necessário 25% das cotas para instalar a AGE, e aí, então, a maioria dos presentes decide. E essa seria a interpretação do quórum qualificado. Outras pessoas, como você, Arthur, têm uma visão um pouco diferente. Entendem que tem 25% dos cotistas tem que efetivamente votar, ou 25% das cotas tem que votar a favor. Né? Então, aqui nós nem entramos nessa discussão de qual dessas interpretações é correta ou equivocada. Na nossa visão, aqui nós temos um print de como está lá no fato relevante da convocatória da AGE, como que essa parte da questão do quórum ela é citada, e nós vemos aqui algum espaço para que haja a dupla interpretação, que seja possível interpretar tanto de uma forma quanto de outra. Então, daí a nossa opção por recomendar o boicote à votação. Né, não participar. A nossa recomendação para os cotistas do BBPO é não enviar nenhum tipo de voto, nem contra, nem a favor, nem voto de abstenção, exatamente para evitar que alguém faça uma interpretação lá na frente e diga, não, eu tinha 25% votaram, e desses 25, 13 votaram a favor, os 15 lá dos fundos votaram a favor, então está aprovado. Então, para não dar espaço para essa interpretação, para essa possibilidade, nós preferimos boicotar a votação. Também porque o nosso grupo não tem 26% das cotas para comparecer na AGE e se contrapor a alguém que eventualmente tenha 25%. Até porque se nós tivéssemos 26% das cotas, nós já teríamos resolvido os problemas do BBPO. Então, a nossa recomendação é essa: não envie voto. Mas, se você já enviou o voto, você pode mandar um e-mail lá para a Votorantim, para o mesmo e-mail para o qual você enviou o voto,
né, se identifica, eu sou fulano de tal, o meu nome completo é esse, o meu CPF é esse, pode mandar lá cópia de um documento de identidade com foto, com assinatura, né, e solicita a retirada do voto. Vários cotistas já fizeram isso. Haviam votado, depois de tomar conhecimento aqui das nossas recomendações, né, enviaram lá o pedido de retirada do voto, solicitaram para a votorantim, confirma que você retirou o meu voto do cômputo da votação da AGE, né, e receberam a confirmação. Também existe a possibilidade, eventualmente, da suspensão da AGE pela via judicial, uma vez que existem problemas, né, só esse fato ali da documentação, falar, tem esses 4 itens que nós queremos modificar, mas não é bem assim, na realidade não é bem aquilo lá, né? E também não coloca de forma adequada essa questão de que permite, não destaca que vai permitir a venda dos imóveis sem se pautar por laudo de avaliação, né? Então, eventualmente, algum cotista que tenha uma expressão, uma posição mais expressiva, pode se interessar em ingressar com uma ação solicitando uma liminar, né, para suspender a AGE. Saline, você me permite, eu só vou pontuar a minha discordância em relação à questão de boicotar a votação. Liminar da justiça, obviamente, isso é direito de qualquer cidadão procurar a justiça, se sentir lesado em qualquer assunto, fazer o lobby, telefonar para os gestores, super válido, ativismo, coisa certa do mercado. Agora, a 472 é clara e o texto que está aí destacado é claro. Se um fundo tem mais do que 100 cotistas, para aprovar um item como mudança de regulamento, precisa de votos que representem mais do que 25% do total de cotas emitidas. Então, não tem dubiedade disso, entendeu? Pode chegar 100% dos votos. Se não tiver 25% dos votos a favor, não faz sentido. Eu estou me posicionando aqui agora contra essa posição, porque isso é um assunto muito importante. Todo fundo imobiliário, independente do BBPO, que tenha que fazer mudanças tenha ou queira fazer mudança de regulamento, precisa, sim, de voto da maioria. E a gente está num mercado, felizmente, crescendo muito, e os fundos estão chegando a centenas de milhares de cotistas. O BBPO ficou até pequeno em relação a fundos que têm 300, 500, 800 mil cotistas. Tá? Então, eu vou sempre ser um cara fazendo campanha para as pessoas votarem. Quem é contra, vote. Vote contra. Quem é a favor, vote a favor. Quem é contra, vote contra. Tá? Mas não votar, eu acho que é uma situação ruim, e eu não incentivo isso. Mas, enfim, me desculpa interromper, eu queria, de fato, discordar pontualmente aqui e deixar isso claro. Ok, nós respeitamos a sua opinião, é bem provável que você esteja certo com relação à forma de interpretar a 472, mas existe um segmento que interpreta de forma diferente. E nós consultamos várias pessoas, vários especialistas do mercado antes de nos posicionarmos com relação a isso. Sim. Então, nós optamos por recomendar, nesse momento, desta forma, para boicotar a votação. Então, antes que eu passe a palavra para o Roberto, então aqui nós temos, como já foi citado lá no início da nossa conversa, nós temos 2 grupos no Telegram. Um deles é dedicado a discussões gerais, oportunidades e estratégias com o BBPO, e temos outro grupo dedicado a discutir exclusivamente a questão da legalidade dos atos praticados pelo gestor e assuntos correlatos, como, por exemplo, essa proposição de mudança no regulamento. Então, os 2 links estão aqui, são 2 grupos públicos, qualquer pessoa pode entrar nesses grupos, né? A questão, por exemplo, de resultado dos processos lá da CVM, nós noticiamos isso aqui nesse grupo de baixo. Quando a CVM se manifesta oficialmente de forma conclusiva a respeito das denúncias que nós protocolamos coletivamente, né, o resultado o grupo toma conhecimento através dos posts aqui deste grupo no Telegram. E da mesma forma, no futuro, quando o MPF tiver uma manifestação conclusiva,
né? Existem, nesse momento, 2 procedimentos em andamento no MPF, e por iniciativa, com 2 procuradores diferentes, um na esfera civil e o outro na esfera criminal, e também por iniciativa do MPF, a Polícia Federal também abriu um inquérito. Então, quando houver alguma manifestação, isso será postado, né, quando uma manifestação conclusiva, será postado aqui. Importante salientar aqui que o que existem são investigações, procedimentos, averiguações. Não existe nenhuma manifestação de culpa, não estamos acusando ninguém de nada aqui, né? Nós, coletivamente, exercendo nossos direitos como cidadãos, apresentamos notícias de fato, esse é o termo técnico, lá eu não sou advogado, mas o termo técnico é esse, notícia de fato, que ocorreu esse fato aqui, ó, MPF, ocorreram esses fatos aqui, investiga isso aqui, dá uma olhada nisso aqui para nós. Então, foi isso que nós fizemos, e o MPF está olhando isso. Havia toda uma questão de tecnicidade com relação a isso, né, que para que isso fosse adiante, e isso foi resolvido agora com a conclusão dos processos lá na CVM. Roberto, quer fazer comentários? O que eu queria comentar aí, uma linguagem mais simples, né, não tão técnica, mas o BBPO está passando por um momento muito, mas muito crítico. Tá? É um momento sério, um momento crítico, os pequenos cotistas estão atentos a isso, e nós, o que nós estamos dizendo e contra essa Assembleia, não podemos dar um novo futuro para um passado nebuloso. Nós vimos aí decisões da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, chancelando o chamado interesse de conflitos aí nas decisões equivocadas, porque eu entendo que os gestores, ao tomarem certas decisões, consultam seus jurídicos em dúvida consultam a CVM e está lá. É conflito de interesse. Você não pode fazer isso. Você não podia ter feito isso. Se quisesse fazer, vá até a Assembleia, traga os seus cotistas e eles dirão, faça ou não faça. Então, nós temos aí situações graves, nós vemos aí no caso das negociações dos aluguéis, também chamado como quebra de contrato atípico, que é um termo talvez mais popular para que as pessoas entendam, e nós ouvimos aí que não foi o Banco do Brasil que colocou seu exército em cima do BPPO pedindo, pelo amor de Deus, ou vocês baixam o aluguel, ou nós vamos montar barraquinha na praça porque nós não conseguimos pagar o aluguel. Nós estamos falando de uma estrutura de Banco do Brasil. Ele quer pagar metade. Nós podemos dizer sim ou não. O que nós queremos resgatar, Arthur, é a visão da gestora para com o cotista. Não olhar para o cotista como um elemento de fácil manuseabilidade, em que eu decido e ele aceita, em que eu faço e ele não reclama. É por isso que nós estamos bloqueando, não é votar contra, é não existir. Essa Assembleia não pode existir, ela não poderia trazer questões tão relevantes e tão sérias dessa forma. Vamos perguntar pelo quê? Nós vamos lá no passado da gestora, reviramos e encontramos uma compra de CRIs da construtora Vider do projeto Raposo. Mas peraí, quem foi que sentou naquele momento e quem foi que decidiu? Como foram conduzidas as negociações? É esse pessoal que vai sentar lá na frente e fazer permuta? Não é possível. Depois nós falamos em negociações, grandes negociações. Aí nós vamos no passado e olhamos uma negociação em que o locador corre em direção ao locatário pedindo para que ele fique, um Banco do Brasil. Quem fez isso? Como foram as atas de reuniões? Que documentos respaldam essa avaliação de que o Banco do Brasil, no final do contrato, ia abandonar todas as agências e ia mudar para o vizinho? Onde é que está isso? É um achismo? É uma opinião? Está respaldado em quê? Lógico que nós todos que somos proprietários de imóveis passamos pela pandemia. Todos nós ficamos frente a frente com os nossos locadores e eles falaram, não vou pagar esse GPM absurdo. Sim, você não vai pagar, vamos negociar. Então, negociamos. Todos nós fizemos isso, não é novidade. Agora, daí é o contrato, depois de um ano que venceria, né? Eu me lembro dessa história em que o GPM estava em 20% na época, e depois subiu, e quando venceu o contrato,
o IGPM estava quase negativo. Que visão é essa? Nos preocupa gestores com esse tipo de visão. Uma visão imediatista, sem projeção de um ano. Então, por isso que nós falamos, não podemos o contrato do BBPO, ele não era revisionado pelo IPCA? IPCA, IGPM, eu não me lembro. Se for IPCA, é pior ainda, porque o IGPM estava nas alturas e o IPCA andava ralando, né? Ele andava raspando o chão. Então, até é uma boa pergunta. É que, na época, o IGPM estava tão alto que os meus imóveis, os inquilinos, quando chegava perto deles, eles me recebiam muito bem. Então, é uma questão. Então, se for IPCA, então, melhor ainda. A coisa se agrava mais ainda. Uhum. Agora, mas os imóveis foram locados lá atrás, há 10 anos atrás, e hoje estão fora do mercado. Ok, nós não somos contra a revisão de atualização do mercado, mas consulta o dono. Uhum. A velhinha que dá o dinheiro para cuidar do dinheiro dela, você vai, faz o que quer e não consulta. Não pode ser. Isso é grave. Isso é grave. Você deixou de chamar numa assembleia e achou que a sua decisão seria mais espetacular. Não funciona assim. Fundos imobiliários são regulados, como tudo. E está lá escrito claramente, se você causar dano à administradora, você tem que ressarcir. Como é que você foi comprar em que momento você comprou, Cris? Como foi a sua avaliação? Pode ser que no momento que eles compraram, aquilo tivesse esplendoroso. Mas e depois? Ou já comprou dentro de uma crise? Tem que ressarcir o fundo. Como é que você atropela? Agrave-se ainda. Nós temos aqui, eu vou alongar a conversa, mas infelizmente tem conteúdo. A gestora diz, nós temos uma boa relação com o Banco do Brasil, de amigos. Tá? Ok, ótimo. A gestora que eu digo pessoa jurídica, não pessoa física. Nunca vou citar pessoa física, pessoa jurídica. Nós temos uma boa relação com o inquilino. Perfeito. Aí eu trago um consultor e mando o consultor negociar para mim. Faça-me o favor, né? Eu acho que abusa da capacidade mínima do cotista de entender isso, né? Eu espero que você continue na versão 3, 4, porque esse assunto ele vai longe, não é um assunto que, embora você já tenha dado para a gente 1 hora de programa, eu gostaria das suas perguntas, porque você, quando encaixa uma pergunta, você traz com muito conhecimento e muita propriedade, e nós temos que aprender muito com essas colocações. Então, eu espero que se transforme o programa numa minissérie e que nós voltamos para o capítulo 3, 4 e 5, porque o assunto é sério e longo. Tá certo. E essas visões diferentes, esses debates são super importantes, de uma maneira respeitosa, né? Cada um coloca a sua opinião, é super importante. Mas, como eu falei, por mais de 1 hora, e lembrando que eu tenho todos os fatos relevantes da semana para resumir, fica para uma próxima a gente aprofundar mesmo. Perfeito. Tá bom? Ok, muito obrigado pelo espaço, Arthur. Imagina. É uma satisfação ter vindo aqui e poder contribuir, dar a nossa opinião também. E é muito bom ver que você também está abrindo espaço para os pequenos cotistas se manifestarem. Isso é algo a ser seguido. Você está dando um excelente exemplo para o mercado. O espaço está sempre aberto. O importante é a gente ter oportunidade disso, opiniões.